Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! Fala, nação! Flamengo nem precisou emitir uma nota oficial para deixar claro e se posicionar que vão precisar de muito mais do que um super-herói comandado por um personagem de desenho animado para parar os coringas do Flamengo, né? E nem estamos falando dos coringas do Flamengo titulares, tá? Estamos falando dos coringas remendados de Renato Gaúcho, que inclusive foram muito pressionados para o jogo lá no Maracanã, depois de uma eliminação, muitos protestos, teve torcedor no Ninho do Urubu, enfim. O Flamengo nem viveu a noite mais mágica de futebol também, nem precisou recorrer ao melhor do seu futebol. Fez sim uma partida muito eficiente dentro da proposta, mas nem precisou recorrer ao melhor do futebol para vencer o Atlético Mineiro de Cuca e proporcionar aí ao líder momentâneo do Campeonato Brasileiro a segunda derrota em 3 jogos, né? Então, de 9 pontos possíveis, o Atlético Mineiro só conquistou 3 dessas últimas 3 rodadas. O que faz o torcedor flamenguista, inevitavelmente, colocar uma calculadora na mão, né? Não tem como. Inclusive, esse vídeo é sobre isso, porque eu vi muita gente debatendo, otimistas falando, eu avisei, tem muito campeonato pela frente, pessimista se rendendo ao otimismo, pessimista que ainda não sabe se confia ou não confia. E eu tô aqui para dar minha opinião sobre o Campeonato Brasileiro, né? Dá ou não dá? Vai ou não vai? E aí foi o que eu acabei de dizer para vocês. Que o Atlético Mineiro vai tropeçar? Vai. Não só vai, como já está tropeçando, né? Nessas 3 últimas rodadas, como eu disse, são 2 derrotas e 1 vitória. Menos pontos do que o Flamengo conquistou nas últimas 3, menos pontos do que o Palmeiras conquistou nas últimas 3, enfim. Tem uma queda bem significativa aí nesses resultados do Atlético Mineiro. Pode até ser que o Atlético Mineiro não emende uma sequência de derrotas, mas que ele vai tropeçar, ele vai, como ele já está tropeçando. Então, pode ser que ele venha a tropeçar agora na próxima rodada, ou então ele ganhe na próxima, mas tropece na outra. Então, que o Atlético Mineiro vai tropeçar, isso já deixou de ser um problema. Já está acontecendo isso. Provavelmente vai acontecer novamente até o final, até porque também ainda tem a final da Copa do Brasil para eles, vão dividir essa atenção, enfim. O futebol também é muito dinâmico, como a gente bem sabe, né? Hoje tá por cima, amanhã tá por baixo, hoje o jogador tá numa fase excelente, amanhã ele já não tá mais, o que tava ruim já tá muito bom, faz um gol muito importante, por aí vai. Então a gente tem que ver também o impacto dessa derrota, dessa segunda derrota do Atlético Mineiro para a sequência deles, porque às vezes o time que estava muito em alta começa a entrar numa baixa que Flamengo e Palmeiras já passaram, né? E que vão passar diversas vezes até o dia 27 de novembro, que é a final da Libertadores. Mas, no ponto em que estamos, porque tirando as rodadas em que o Flamengo foram adiadas do Flamengo, do Atlético Mineiro, que também tem jogo por disputar, nós estamos na 30ª rodada, restam 8, né? A 30ª ainda vai ser disputada, então restam 9. É muito pouco tempo para o Flamengo só contar com tropeços do Atlético Mineiro. Não adianta o Atlético Mineiro tropeçar e o Flamengo tropeçar também. Chegamos num ponto do campeonato em que o Atlético precisa de mais um tropeço, precisa tropeçar mais uma vez, e o Flamengo precisa pontuar. Essa tem que ser a matemática. A única matemática possível é essa, não é tropeçar e o Atlético tropeçar também. Não adianta amanhã na terça-feira, enfrentar o Atlético Paranaense, empatar, por exemplo, e torcer para que o Atlético Mineiro perca para o Grêmio. Porque isso para o Flamengo, neste momento, já não resolve. O Flamengo tem agora o Atlético Paranaense, nessa terça-feira, tem o Atlético Goianiense na sexta-feira e tem a Chapecoense na segunda. O Flamengo não pode pensar em outro número além de 9 pontos nessa sequência. O Flamengo é favorito em relação aos 3, mesmo que venha de uma eliminação para o próprio Atlético Paranaense. Venceu no primeiro turno por 3-0 no Maracanã sem grandes sustos. É favorito o Atlético Paranaense, assim como era na quarta-feira, né? Mas o Flamengo vivia um momento mais conturbado. Eu acredito que essa vitória para o Atlético Mineiro vai trazer uma confiança extra, até porque você venceu o líder momentâneo do Campeonato Brasileiro. E esse tipo de arrancada a gente já viu que ela é perigosa em 2020, né? Se você não pontuar, se você só depender de tropeços, é um jogo muito perigoso para se repetir, como foi em 2020. O Flamengo conquistou perdendo, mas contou muito mais em determinado momento ali do jogo, que a torcida já deixou até de focar no jogo do Flamengo, contando com o que acontecia lá no Beira-Rio entre Corinthians e Internacional. Esse jogo é muito perigoso.
Pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. O Flamengo pode ser campeão da mesma forma que foi em 2020. Maravilha. Desde que seja campeão. Mas é um jogo muito arriscado. E o Flamengo não tem time para passar por esse jogo arriscado. O Flamengo tem um time para conseguir algo melhor. Tem 36 pontos em disputa. Tem o jogo contra o Grêmio que vai ficar por disputar, né? Nessa semana é só o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense entre os jogos adiados. Depois o Flamengo já enfrenta a Chapecoense. E o Flamengo precisa entender que a proposta para vencer o Atlético Mineiro foi eficiente, foi boa, mas não vai servir para os mesmos 3. Então a gente precisa ver qual que é a postura, como que o Renato vai montar o seu elenco, se o Flamengo de fato vai entrar concentrado e se o Flamengo de fato virou a chave para o Campeonato Brasileiro. Porque, em resumo, é isso. Mesmo que matematicamente o Flamengo dependa de tropeços, tanto de Atlético Mineiro quanto de Palmeiras, esses tropeços já acontecem. Para o Flamengo, na prática, ele depende de si. O Flamengo depende, antes de tudo, de si. O Flamengo não pode pensar em tropeços, porque não adianta só o adversário tropeçar e o Flamengo tropeçar também nessa reta final. Foi o tempo em que tinha margem para isso. Agora o Flamengo precisa pontuar e, consequência, a gente precisa também secar outros adversários. Mas pontuar é o plano A do Flamengo. E aí a gente precisa confiar nesse time, que é um time muito competitivo, já vimos isso em 2019, vimos em 2020. É um time que entrou com uma vontade muito diferente contra o Atlético Mineiro, né? Então torcemos para que haja mesmo essa virada de chave depois da eliminação contra o Atlético Paranaense e que entre com a vontade do Renato, principalmente, de vencer o seu primeiro campeonato brasileiro. O Flamengo tem muito campeonato pela frente, são 12 jogos e tem uma Libertadores que também serve como um termômetro para a Libertadores. O Palmeiras conseguiu aí nesses últimos 4 jogos 100% de aproveitamento, reencontrou a sua confiança, reencontrou o seu caminho. O Flamengo precisa fazer isso também, porque o Flamengo não pode esquecer de forma nenhuma da Libertadores. Então, dá muita coisa. Pontuação para isso? Tem. Tropeço do adversário? Tá acontecendo. Falta o Flamengo manter uma sequência de pontuação. Essa sequência para o Flamengo é fundamental. A postura do Flamengo vai dizer pra gente se continuaremos sonhando ou não. A possibilidade, ela existe, ela é bem real e muito menos remota do que tem se tratado por aí, né? O que era uma diferença muito gritante, agora diminuiu bastante, basta um tropeço do Atlético Mineiro por aí, que tem acontecido e que quem sabe não venha contra o Grêmio, né? Que está desesperado para não ser rebaixado, quem sabe aí beliscando um empatezinho. E o Flamengo, claro, vencendo o Atlético Paranaense amanhã, terça-feira, lá na Arena da Baixada. Foi 3-0 na ida. O Flamengo é amplo favorito, independente do resultado que teve agora na quarta-feira passada, não importa. O Atlético Paranaense briga ali mais embaixo na tabela, não quer entrar na zona de rebaixamento, né? O campeonato está no final. Então o Flamengo é muito favorito, tem tudo para confirmar esse favoritismo, vem confiante na vitória do Atlético Mineiro. E é isso, gente. O Campeonato Brasileiro está aberto, dá sim, mas depende só do Flamengo. A torcida tem que ficar de olho nesse termômetro. Desses 3 próximos jogos que estão por vir, só 9 pontos importa.